Bom dia, senhoras e senhores. Estou aqui nessa terça-feira abençoada e ao mesmo tempo desafiadora, porque eu estou preocupado com o recurso extraordinário 84579 de Santa Catarina, previsto para julgamento no dia 5/6/24 no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. E a minha preocupação vai exatamente porque mesmo um recurso de Santa Catarina, originário de uma pessoa que se sentiu ofendida, sendo acatado pelo tribunal, virou de repercussão geral e vai ter efeito erga omnes, que quer dizer que afeta a todos, que vai valer para todos. Quem são todos? Todos os cidadãos que frequentarem espaços públicos, quer sejam shopping, onde a querela foi gerada, e essa demanda, escolas e igrejas. Então, onde houver participação pública e interferência do poder público, vai valer a decisão do Supremo Tribunal da nossa Suprema Corte. Minhas senhoras e meus senhores, vereadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, governadores, prefeitos, onde você tiver poder político, influência, nesse exato momento, líderes de bairros, líderes sindicais, e que ama a família, e que honra a família e respeita a família, nós precisamos estar atento ao que está acontecendo, especialmente a nós que lutamos incessantemente pelo bem social, pela família e seus princípios basilares, tendo como pano de fundo a guarda da nossa democracia e todos aqueles que representam, como hoje, a sua nobre e honrosa missão parlamentar, pela forma como se empenham na laboriosa tarefa de produção de leis diversas, de ações democráticas brasileiras e que nunca se divorciaram das agruras porque passam os familiares e amigos nesse país tão diverso e marcado no dia a dia que nós estamos vivendo. Meus respeitosos cumprimentos e sincera gratidão a todos vocês que ouvem nessa hora. Eu preciso da sua atenção. Queridos, um tema de extrema importância que está acontecendo, o que eu já anunciei a todos vocês e repito, o julgamento do recurso extraordinário 84579 de Santa Catarina, previsto para amanhã, dia 5/6/2024, para julgamento, sob a relatoria do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Em caso, esse importante instrumento jurídico pretende a abordagem de transexual para utilizar banheiro do sexo oposto, ao qual se dirigiu e configura conduta ofensiva à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade indenizável a título de dano moral enfocado em tese, direitos fundamentais, transexual, proibição de uso de banheiro feminino em shopping center, alegação de violação à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade conforme a Constituição de 88 em seus artigos. O recurso extraordinário 84579, artigo 102, parágrafo 3º, a linha A da Constituição Federal, diz, envolvendo discussão acerca da possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso, do qual se identifica e se apresenta publicamente. Muito embora o acordo recorrido não reconheceu cabimento de dano moral, entendendo que o acontecido narrado, embora lamentável, não esteja o pagamento de indenização, porquanto o dano moral indenizável é aquele que corresponde à lesão a direito da personalidade que repercute sobremaneira no psiquismo do lesado e não se enquadra no conceito o mero incômodo ou aborrecimento, como foi o acórdão até então estabelecido, que foi uma questão apenas de mero incômodo ou uma coisa de aborrecimento, por isso não implicaria em dano moral. Em decisão posterior, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Vejam,
a nossa Suprema Corte que fez isso, que agora está provocando uma decisão para que esteja valendo para a nação inteira. Uma questão, uma querela que é acontecido no shopping, para mim importante, porque foi um transexual querendo utilizar banheiros de mulher, e as mulheres se sentiram incomodadas, protestaram, e o shopping então entrou na situação impedindo que essa pessoa transexual utilizasse o banheiro das mulheres. Diante desse contexto, meus queridos, minhas queridas, senhores autoridades que estão me ouvindo nesse momento, interessados no assunto, o ponto divergente que trago à baila nesse plenário não é o fato da discussão acerca da possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso, do qual se identifica e se apresenta publicamente. Pois a possibilidade da pessoa humana ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso, do qual se identifica e se apresenta publicamente, é um direito estabelecido e nós temos que respeitar, ainda que tenhamos pensamento divergente, diferente, posto que vivemos em um país de regime democrático e de direitos individuais e coletivos. Só que passo a considerar que, em que pese a garantia constitucional dos direitos fundamentais estabelecido numa perspectiva do direito lato sensu ou sentido amplo, é demasiadamente controverso a parte recorrente alegar que o acórdão recorrido, ao não reconhecer qualquer forma de discriminação, mesmo admitindo como fato incontroverso o banimento da recorrente do banheiro público feminino pelos funcionários da recorrida, vai de encontro aos preceitos fundamentais da Carta Constitucional, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana. Voltando ao ponto divergente, quero ressaltar aqui nesse plenário, para você que está me assistindo nessa hora, que o direito de um pequeno grupo de pessoas, nesse caso foi uma pessoa, mas vamos falar em um direito de um pequeno grupo de pessoas, não pode sobrepor ao direito amplo de uma sociedade, ao direito de uma maioria, ainda que exista direito de minoria, mas ele não pode sobrepor ao direito da maioria, pois na prevalência desse direito ou do direito, o interesse de um particular não pode sobrepor ou estar sobre o direito coletivo. Portanto, é necessário que nos unamos, todos nós, em torno de objetivos comuns, colocando em primeiro lugar os interesses da sociedade acima dos interesses de pequenos grupos ou interesse individual. Ora, queridos excelentíssimos, afirmar que uma pessoa transexual, ao ser impedida de utilizar banheiro do sexo oposto ao qual se dirigiu, no caso, um banheiro feminino de um shopping center, configurar uma conduta ofensiva à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade, é reduzir o direito ao sentido estrito ou stricto sensu. A justiça, ou o julgamento, seja a estratégia para denunciar as divisões que tanto têm fragmentado a nossa sociedade. E juntos seremos capazes de empreender as mudanças que toda a sociedade reclama como indispensáveis. No caso, que resta aqui, invocando o direito de grupo de pessoas que serão afetadas diretamente por esse julgado, certamente é o caso das pessoas idosas, das crianças, dos adolescentes e das mulheres, que eu ressalto que cada dia mais tem o seu direito reduzido exatamente por esse grupo, pequeno grupo, por essa minoria que reivindica, sendo homens, tendo cabeça de mulher, ser uma mulher. Que se diga no esporte que tem sido um instrumento de justiça, e eu quero que isso seja visto, eu peço, suplico, convoco, qualquer seja o adjetivo que nos conduza a isso, que traga atenção, é que nós precisamos olhar para isso. E em nome de uma justiça para poucos, nós precisamos, na verdade, olhar a justiça de maioria, de muitos, ou de, na verdade, quem tem o direito
como as mulheres têm o seu direito de mulheres e como as crianças têm o seu direito de criança e de entender o que é positivo e negativo, o que é preto e branco, o que é macho e fêmea, e não haver essa relativização de fundamentos e preceitos fundamentais que formam as sociedades. É verdade, e eu posso afirmar tranquilamente, que as mulheres se sentem constrangidas e demais grupos de pessoas que precisam do direito resguardado e que não concordam com o fato de uma pessoa transexual utilizar banheiro do sexo oposto, no caso banheiro feminino, naturalmente sem macular o direito da pessoa trans de ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso, do qual se identifica e se apresenta publicamente, sendo na definição pedagógica de transgênero ou trans, que são pessoas cuja identidade de gênero difere do sexo atribuído do nascimento, incluindo homens e mulheres, trans, transvestis e pessoas não binárias. E, notadamente, a mulher transgênero ou mulher trans é uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas se auto-identifica e tem vivência como gênero feminino. Nós não podemos negar que essa pessoa nasce com um aparelho masculino e desenvolve atividade e tem a sua expressão como uma pessoa masculina. E ao não considerar isso, nós passamos por cima do direito biológico, do direito natural. E para aqueles que têm a fé que precisa ser respeitada, há um direito espiritual. Nesse contexto, podemos aferir aqui a inexistência de uma orientação contida no aspecto psicológico, educacional ou de segurança, no sentido de que não haverá prejuízo no universo das crianças e dos jovens quando esses grupos forem compelidos ao uso de banheiros públicos juntamente com pessoa transexual, pois trata-se de uma pessoa adulta que pretende ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta publicamente. Em resumo, e você deve perceber, é uma confusão isso. É uma confusão que, para a expressão disso, é preciso se ter posicionamento. Se o nosso tribunal se posicionar favorável a isso, ele não está diminuindo ou dirimindo uma questão de conflitos sociais e de abertura para aceitação. Ele está se posicionando ideologicamente, porque a posição que se ora reivindica nesse instrumento da demanda, é ideológico e é sexo ideológico, é coisa da cabeça, é da mente, é psicológico, não é natural. A ambiência de um banheiro feminino é peculiar, senhoras e senhores, e por conseguinte, a natureza do lugar e forma do seu uso tem caráter de fórum íntimo, então uma ambiência tão especial que, por exemplo, historicamente, no período do Superior Tribunal Federal, houve a necessidade de uma construção desse espaço específico, sendo que o primeiro banheiro feminino próximo ao plenário foi instalado no ano 2000, com a indicação da primeira mulher ministra na nossa corte, a ilustríssima Ellen Grace. No Senado Federal, o plenário começou a contar com um banheiro feminino somente em 2016. E assim, outros fatos aconteceram que poderíamos ressaltar. Caríssimos, embora pese a diferença que nos opõe nessa legislatura aqui e haja divergência na sociedade, e há quem queira diminuir a causa, dizendo há muito que se preocupar, vai se preocupar com isso? Sim, sim, porque nós estamos lidando com a formação da nossa sociedade. E aí nós precisamos dizer que sociedade queremos, que família queremos, o que queremos para os nossos filhos. Apelo para os pais, nessa hora, que se manifestem, que falem com seus deputados federais, senadores, que peçam que a nossa Suprema Corte considere a sua sociedade, uma sociedade baseada em princípios e fundamentos, e os pais lutam para manter os seus filhos nos princípios e fundamentos. Imagine que essa decisão, sendo favorável à demanda, que seja que trans possam utilizar banheiros femininos, que situação nós teremos? Nós teremos exemplos no passado que nós podemos citar aqui para todos vocês, que aconteceu já no Brasil e que é um desafio de entendimento para todos nós aqui, porque já houveram briga, confusão de pessoas, como eu vou narrar alguns fatos aqui para vocês que nós vimos num passado recente.
A exemplo da Universidade de Brasília, em 2022, uma aluna foi ameaçada por um homem vestido de mulher e quando ela